Vamos ao enunciado do exercício. Avalie o estado limite último de flexão e o estado limite de serviço de deformações excessivas da peça ilustrada a seguir. Sabe-se que ela é solicitada por cargas permanentes M e P, sendo M um momento concentrado no apoio da esquerda e P uma carga transversal uniformemente distribuída. Considere uma classe de carregamento de longa duração e uma classe de umidade 3. Considere também que a madeira é uma madeira da classe 60. O valor da carga uniformemente distribuída é 2 kN por metro. O momento concentrado no apoio da esquerda é 8 kN metro. O vão teórico desse elemento é 3 metros. E tem aí algumas medidas relacionadas à seção transversal. Então, o B, que é a largura total da seção T, é 17. A altura H é 25. E a espessura, tá, dos retângulos, né, a largura dos retângulos vale 3 centímetros. Tá? Então, nós temos uma viga que está simplesmente apoiada na esquerda e engastada à direita. Tá? E a seção transversal dessa viga possui o formato de T, ou seja, é uma seção composta. Tá? Uma seção de madeira composta por duas peças serradas, que são fixadas, por exemplo, através de pregos. Vamos começar aqui com o cálculo das propriedades mecânicas da madeira. Tá? Mas para poder calcular as propriedades, é necessário antes calcular o coeficiente de modificação das características mecânicas, que é um coeficiente associado às características intrínsecas à madeira. Tá? E esse coeficiente, o CAMOD, ele é o produto de outros 3 coeficientes, o CAMOD 1, o CAMOD 2 e o CAMOD 3. E os valores desses CAMODs são tabelados. E essas tabelas são encontradas na norma, tá, de estruturas de madeira, que é a NBR 7190. Bom, o CAMOD 1 aí assumiu o valor de 0,7. Por quê? Porque o CAMOD 1 depende do tipo de tratamento que foi dado à madeira, né, tá, madeira serrada, e depende também da classe de carregamento. Foi dado no enunciado do problema que a classe de carregamento seria a de longa duração. O CAMOD 2 vale 0,8. Depende do tipo de tratamento, mais uma vez é madeira serrada, e depende também da classe de umidade, formado no enunciado do problema, que era a classe de umidade 3. E finalmente o CAMOD 3, ele depende do tipo de madeira, se dicotiledônea ou conífera, e depende também da categoria. Em geral, costuma-se considerar segunda categoria. Tá? E a nossa madeira é do tipo dicotiledônea. Por quê? Bom, se a norma for consultada, percebe-se claramente que só há madeiras da classe 60, madeiras do tipo dicotiledônea, não há coníferas classe 60. Então, resolvendo esse cálculo aí, chegamos a um valor de 0,448. Agora podemos calcular quem é o FC0D, que é a tensão de compressão paralela às fibras de cálculo. É uma tensão resistente. Então, basicamente, nós vamos multiplicar a tensão característica e dividir por um coeficiente, tá, de minoração, um coeficiente de segurança. Para as tensões de compressão paralelas à fibra, esse coeficiente de segurança vale 1,4. E o FC0K, tá, que é a tensão de compressão paralela às fibras característica, vale 60 MPa, que aí convertendo para kN por centímetro quadrado, dá 6. Então, efetuando esse cálculo aí, chegamos a um valor de 1,92 kN por centímetro quadrado.
Agora calculamos quem é o FT0D, que é a tensão de tração paralela às fibras de cálculo. Tá? A expressão é muito parecida com a do FC0D. Percebemos aí a diferença aqui, o coeficiente de minoração da resistência agora é 1,8, segundo a orientação da norma. E a tensão característica que será utilizada aqui, obviamente, é a tensão de tração. No entanto, ao consultar a tabela das classes de resistência, percebemos que o valor da tensão de tração resistente não aparece. Porém, em outro trecho da norma, é orientado, né, que se calcule essa tensão de tração a partir da tensão de compressão, de modo que a tensão de tração resistente é a tensão de compressão resistente dividido por 0,77. Então, efetuamos a substituição e fazemos os cálculos para chegar no valor de 1,939 kN por centímetro quadrado. E agora calculamos quem é o EC0EF, que é o módulo de elasticidade longitudinal na compressão paralela às fibras efetivo. Basicamente, multiplica-se o EC0M pelo CAMOD, e o EC0M é o módulo de elasticidade longitudinal na compressão paralela às fibras médio. E o resultado dessa operação é 1097,6 kN por centímetro quadrado. Finalmente calculamos aí quem é a flecha limite, embora não seja uma propriedade mecânica da madeira, mas é um parâmetro de projeto que vai ser utilizado um pouco mais à frente. Então, consultando a norma, vemos que ela orienta que a flecha máxima, né, o maior deslocamento transversal, a maior deflexão de um elemento não deve ultrapassar o seu vão dividido por 200. Tá? Bom, o nosso vão ele vale 3 metros. Transformamos para centímetros, então fica 300. 300 dividido por 200 dá 1,5 centímetros. Bom, eis aí a seção transversal. E agora vai ser necessário calcular algumas propriedades dessa seção transversal. Para ser mais exato, precisaremos da posição do centroide e precisaremos do momento de inércia em relação a um eixo horizontal que passa por esse centroide. Então a gente pode calcular a posição do centroide usando o conceito de momento estático de área. E usamos da seguinte forma. Tá? Fazemos com que o momento estático de área dessa seção que tem o formato de T seja igual ao momento estático de área dos dois retângulos que a compõem. Tá? E usaremos como referência um eixo que passa exatamente pela base da seção transversal, de modo que quando calcularmos qual é a posição do centro de gravidade, o YCG, nós na verdade estaremos calculando essa cota vermelha aí. Pois bem, então usamos o princípio aí do momento estático de área e isolamos o valor do YCG. Tá? Ficamos com essa expressão aí. Agora substituímos os valores conhecidos e chegamos a um resultado de 16,449 centímetros. Agora, finalmente, podemos calcular quem é o momento de inércia que passa em relação ao eixo horizontal que passa por esse centro de gravidade, esse pontinho vermelho. Bom, mais uma vez, nós pegaremos essa seção que tem o formato de T e separaremos em duas seções, tá? Em duas figuras retangulares. E é importante observar que o centro de gravidade de cada um desses retângulos que compõem a seção T não coincide com o eixo de flexão, né? Com o eixo de inércia que nós estamos querendo realizar o cálculo do momento de inércia. Então teremos que aplicar aqui o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, aplicamos aí o teorema dos eixos paralelos, considerando que temos dois retângulos, e queremos o momento de inércia em relação a um eixo horizontal que passa pelo ponto vermelho. Então, a expressão resultante é essa. Substituímos os valores conhecidos e chegamos a um resultado final de 7.195,442 centímetros a quarta.
No entanto, é importante salientar que o fato de essa seção não ser monolítica, tá? Ela ser composta de duas peças que são unidas através de pregos, né? São utilizados como meios ligantes os pregos. Ela não tem o funcionamento de uma seção monolítica. Ela tem um funcionamento, tá? Uma rigidez, um momento de inércia um pouco inferior. Então, sabendo disso, a norma orienta que nós recalculemos esse momento de inércia, tá? Então, nós recalculamos esse momento de inércia, tá, de acordo com o formato da seção transversal. De acordo com a norma, quando a seção transversal tem um formato de T, a gente multiplica o momento de inércia teórico por um coeficiente de redução αr, que para seções transversais com o formato de T vale 0,95. E assim, o nosso momento de inércia efetivo vale 6.835,67 centímetros a quarta. E é esse o momento de inércia que utilizaremos nos cálculos mais adiante. Bom, vamos aqui avaliar como é que o momento fletor varia ao longo do vão dessa viga, para que possamos identificar com certeza qual é a seção crítica, onde é a seção transversal na qual atua o maior momento fletor. Como aplicamos em geral o princípio do equilíbrio de corpos rígidos, então é possível utilizar o princípio da superposição dos efeitos, de modo que eu posso pegar o modelo de cálculo e aplicar cada um dos carregamentos externos de forma isolada, e depois eu somo os efeitos de cada um desses modelos de cálculo para recompor e ter a resposta do meu modelo de cálculo original. Então, no enunciado, nós percebemos que o modelo de cálculo era de uma viga simplesmente apoiada de um lado e engastada do outro, com a carga uniforme distribuída e um momento concentrado no apoio da esquerda. Então, simplesmente separamos. Tá? Usamos um modelo de cálculo só com a carga distribuída e um outro modelo de cálculo só com o momento concentrado. Tá? Temos aí as direções e sentidos das reações de apoio. Nós podemos obter essas reações de apoio utilizando as tabelas de engastamento perfeito que podem ser encontradas em alguns livros de resistência dos materiais ou até mesmo de análise de estrutura ou de estruturas hiperestáticas. Então, há umas tabelas que podem ser consultadas. Tá? Consultando as tabelas, nós chegamos nesses valores aí. Tá? A maioria das tabelas informa apenas os valores dos momentos de engastamento perfeito. No entanto, o valor das reações de apoio, né, das forças verticais aí, podem ser facilmente obtidos aplicando aí o princípio de equilíbrio de corpos rígidos, né, fazendo o equilíbrio das forças na direção vertical e o equilíbrio dos momentos em relação a algum ponto aí. Tá? Então, fazemos esses cálculos e chegamos a esses valores. Bom, e como varia o momento fletor ao longo do vão dessa viga? Bom, primeiro escolhemos aí uma abscissa, né, um eixo de referência. Vai ser um eixo horizontal, né, paralelo ao eixo da barra. E essa abscissa, tá, ela tem a sua origem, foi escolhida a sua origem no apoio da esquerda. Então, quando x igual a 0, eu estou no apoio da esquerda. Quando x igual a L, L é o vão teórico da viga, tá? No nosso caso vale 300 centímetros. Então, quando x igual a L, x igual a 300, nós estaremos no apoio da direita. Então, a expressão que define a variação do momento fletor ao longo do vão, usando essa abscissa, são essas expressões aí que estão logo abaixo de cada um dos modelos de cálculo. Então, agora a gente vai, de fato, aplicar o princípio da superposição dos efeitos. Então, nós vamos somar as duas equações para que assim a gente obtenha a equação que descreve o comportamento do modelo de cálculo original. Então, simplesmente efetuamos a soma. Isolamos aí cada um dos termos do polinômio, tá? Nós temos um polinômio do segundo grau, e substituímos os valores que são conhecidos. Então, a equação, tá? Cujas parcelas têm unidade de kNm/cm, é essa daí. Então, essa é a equação que descreve a variação do momento fletor ao longo do vão do modelo de cálculo original. E aí nós podemos traçar o diagrama de momentos fletores. Então, percebemos que, né,
como a equação ela é uma equação do segundo grau, o diagrama ele é parabólico, tá? E é importante observar também que ele é decrescente, tá? Dentro dos valores em que o x é válido, né? Que é de 0 a 300 centímetros. De modo que quando x é 0, o momento fletor vale 800 kN/centímetro. E quando x é 300, o momento fletor vale menos 625 kN/centímetro. Tá? Então aí de cara a gente percebe o quê? Que a seção crítica é a seção que fica no apoio da esquerda. Então é ali onde eu tenho o maior momento fletor. Agora nós podemos, de fato, fazer a verificação do estado limite último de flexão. Então sabemos que a equação que fornece a tensão normal devida à flexão é essa daí. E percebemos claramente também, olhando para a equação, que a relação entre a tensão normal e o ponto onde eu quero calcular essa tensão, definido aí pelo y, é uma relação linear. Então, quanto maior o valor do y, maior o valor da tensão. Então, quanto mais afastado eu estiver da linha neutra, maior vai ser o valor da tensão solicitante. Então, observando a seção transversal, eu percebo que as maiores tensões elas vão estar abaixo do centro de gravidade, abaixo da linha neutra, tá? A uma distância de 16,449 centímetros. Então, nós substituímos esses valores na equação da tensão normal devida à flexão. Substituindo esses valores, chegamos a um resultado de 2,695 kN/cm². E nós comparamos esse valor de tensão solicitante com que valor de tensão resistente? Com a tensão resistente à tração ou à compressão? Bom, vocês perceberam que o valor da tensão de cálculo, tá, de tração e de compressão, os valores resistentes, eles apresentam valores muito próximos. Em geral, para estruturas de madeira, para elementos de madeira, isso é verdade. Tanto é que alguns livros simplesmente consideram que esses valores são iguais. Mas apenas para comparar, tá, e seguir a lógica correta em relação ao tipo de tensão, a gente vai fazer uma análise rápida aqui. Então observem que na seção onde acontece o maior momento fletor, que é no apoio da esquerda, nós temos uma flexão que normalmente é dita como positiva, né? E a flexão positiva, habitualmente, é considerada aquela em que a tração acontece do lado de baixo da seção transversal. Então, o diagrama de momentos fletores, ele informa duas coisas. Ele informa o quão encurvada a barra está e informa de que lado eu tenho as tensões, deformações de tração. Então, quer dizer que na seção crítica, onde atua esse momento fletor de 800 kN/cm, eu tenho tração do lado de baixo. E a gente percebe que, de acordo com a seção transversal, as maiores tensões elas estão de fato do lado de baixo. Então nós comparamos essa tensão solicitante, que é de tração, com a tensão resistente de tração, com o FT0D. E só para relembrar, né, o valor do FT0D foi 1,939 kN/cm². Então observamos aí que a tensão solicitante ultrapassou a tensão resistente. Então quer dizer que a peça não passa com essas dimensões. Seria necessário aqui adotar alguma medida para restabelecer a condição de segurança, que pode ser, por exemplo, adotar uma seção transversal com maiores dimensões, tá? Que possua um maior momento fletor resistente, que possua um maior momento de inércia. Outra alternativa seria adotar um apoio intermediário. Ao invés de ter apenas 2 apoios, teria 3 apoios. Colocaria o apoio, mais um apoio, ali numa seção intermediária. Ou ainda, poderíamos adotar uma outra madeira, uma madeira mais rígida, mais resistente. Mas por enquanto, vamos manter isso aí e vamos fazer a verificação do estado limite de serviço, apenas para fins didáticos. Aqui, na verificação da flecha máxima,
nós também vamos aplicar o princípio da superposição dos efeitos. Então, pegamos aí o nosso modelo de cálculo, que tinha uma carga uniforme distribuída em um momento concentrado no apoio da esquerda, e transformamos em dois modelos de cálculo. Em cada um deles atua um carregamento externo. E por que isso foi feito? Porque há tabelas, tá, também nos livros de resistência aos materiais, que permite a obtenção da flecha, que é a obtenção do deslocamento transversal máximo. Além disso, é possível obter o valor das equações que descrevem a variação dessa deflexão ao longo do vão. Depois que nós obtivermos os valores que queremos, os valores necessários, fazemos a superposição dos efeitos. Uma coisa importante de se observar é em que seção acontece a maior deflexão para cada um dos modelos de cálculo. Então, para o modelo de cálculo com o carregamento uniformemente distribuído, nós temos aí a flecha máxima acontecendo a 0,422L do apoio da esquerda, enquanto no modelo de cálculo apenas com um momento concentrado, a flecha máxima acontece a 0,333L do apoio da esquerda. Então, nós não podemos simplesmente pegar os valores das flechas máximas de cada um desses modelos de cálculo e somar, porque nós temos valores inconsistentes, porque referem-se a seções transversais diferentes. Então, o mais adequado aqui é utilizar as equações que descrevem a deflexão ao longo do vão. Então, nós temos as equações para os dois modelos de cálculo, que também foram retiradas das tabelas dos livros de resistência dos materiais. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar as duas equações e tentar descobrir qual é o valor do x que faz com que ela assuma o seu valor máximo. Então, nós vamos somar as duas equações, mas antes é interessante destacar o seguinte. A norma fala que é necessário, tá, em geral, comparar a flecha total com a flecha limite, sendo a flecha total a soma das flechas causadas pelas cargas permanentes, mais a soma das flechas causadas pelas cargas acidentais. Então, aí nessa equação, o ΔG refere-se às flechas causadas pelas cargas permanentes, e o ΔQ refere-se às flechas causadas pelas cargas acidentais. Mas é importante lembrar que no enunciado do problema foi informado que as duas cargas externas, né, tanto a carga distribuída como o momento concentrado, eram permanentes. Então, dessa equação que vocês estão vendo aí, a segunda parcela é nula. Então, ΔQ é nulo, porque eu só tenho cargas permanentes. Então, quando eu somar essas duas equações, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o ΔG. O ΔQ é zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma carga acidental. Todas as cargas são permanentes. Então, quando eu estou calculando o ΔG mais o ΔQ, eu sei que eu vou ter apenas o ΔG. O ΔQ é zero. E o ΔG vai ser a soma das duas equações mostradas logo acima. E a soma delas duas dá essa equação maior que está aí logo abaixo. E finalmente a gente pode substituir os valores que são conhecidos. Tá? Substituímos aí o valor dos carregamentos externos, do vão, do módulo de elasticidade e do momento de inércia que já foram calculados. Agora nós temos aí uma estimativa para a linha elástica do modelo de cálculo original, tá? Que é a viga, em que atua a carga distribuída e o momento concentrado aí no apoio da esquerda. Bom, nós não sabemos onde é que haverá essa deflexão máxima, né? Nós não sabemos o valor do x para a flecha máxima. Então, nós temos que calcular qual é esse valor de x. Então, nós pegamos a equação mostrada anteriormente, tá? Resolvemos, arranjamos matematicamente, de modo que ela fique aí com um formato polinomial. Tá? Como se pode ver, um polinômio aí do quarto grau. Como é que se faz para encontrar os pontos de máximo ou mínimo de uma função contínua? Bom, os pontos de máximo e mínimo de uma função contínua acontecem exatamente onde a tangente
a curva ao gráfico, ela é horizontal. Então, observando aí a linha elástica aproximada na figura, nós percebemos que nós temos duas tangentes horizontais aí a essa curva, que é a tangente que passa aí pelo pontinho vermelho e a tangente que passa exatamente pelo apoio da direita. Só que no apoio da direita, tá, visualmente percebemos também que a deflexão é zero. Então, esse apoio da direita ele não me interessa. O que me interessa é o x que marca aí esse pontinho vermelho. Bom, então, como é que a gente acha a tangente de uma função contínua? A gente deriva, né? Então, a gente deriva essa função polinomial e fica como resultado esse daí. Só que a derivada dessa função fornece a inclinação da tangente. Então, eu quero os locais em que a inclinação da tangente é zero. Então, a gente iguala essa derivada a zero e calcula qual é o valor do x para essa equação. Então, como a derivada forneceu um polinômio do terceiro grau, então nós tivemos aí 3 raízes. E das 3 raízes, apenas uma nos interessa. E a gente consegue ver claramente quem é. Bom, o x2 tá dizendo para a gente que essa função é zero quando x é 300. Só que a gente sabe quando x é 300, a gente está lá no apoio da direita. E no apoio da direita, a deflexão é zero. Então, não me interessa. No x3, nós temos menos 669,002 centímetros, que está fora do nosso domínio, né? Nosso domínio vai de 0 a 300. E aí, finalmente, a gente percebe que só resta o x1, que vale 106,502 centímetros. Então, é esse cara aí quem vai fornecer qual é o valor máximo da nossa flecha, né? Da flecha da nossa viga. Então, a gente pega o valor de 106,502 e substitui na equação que é a flecha em função do x, que é essa primeira equação aí. Então, substituindo lá nessa primeira equação, nós obtemos o valor de 0,468 centímetros. Então, essa daí é a maior deflexão que a nossa viga vai apresentar. Essa é a flecha da nossa viga. E nós comparamos essa flecha com quem? Nós comparamos essa flecha com a flecha limite. Então percebemos aí que a flecha limite não foi ultrapassada. Então, do ponto de vista da verificação do estado limite de serviço, a nossa viga atende. Então, ela, de acordo com os parâmetros fornecidos, né, o modelo de cálculo, as cargas externas, eu posso dizer que essa viga passa na verificação do estado limite de serviço. Então é isso.